R$33 mil uma garrafa de 500 ml. Óleo de figo, óleo de queijo, óleo de matcha, óleo de rosas. Se tu leva essa fruta pro quarto, tu leva uma multa. R$170 um caixinha de uva. Que comeriam este ovo aqui, quantidade de pé de galinha. Um carro, uma moto ou tu compra um gorozinho. Boa noite! Boa noite! Hoje a gente vai fazer uma coisa que vocês nos pedem muito. Diretamente de um caos, a gente está indo mostrar para vocês um supermercado na China. Então sim, hoje a gente vai mostrar quanto custa, vai mostrar produtos diferentões e também o que tem no Brasil também. Então bora? Bora lá. Tô sempre devendo, né? Sempre devendo, tô sempre passando calote aqui. Eu entro aqui, tô devendo R$3,50 da última corrida. Hello! Eu nem conferi a bicicleta se ela tava boa, né? Só peguei. Vrum, vrum. Bora lá? Bora. A gente chegou no supermercado e eu já dei de cara com o meu maior terror da Ásia, que se chama durian. Isso aqui, que parece inofensivo, parece uma jaca. Eu queria que eu pudesse passar o cheiro disso aqui. Inofensiva ela não é, né? Porque, nossa, isso aqui é bem espinhoso. Sério. Esse negócio aqui que é parente da jaca é a fruta mais fedorenta do mundo. Pra vocês terem ideia, na Tailândia, Indonésia, Tailândia é muito assim, em todos os hotéis tem uma placa de que é proibido durian. É proibido tu levar uma durian pro quarto. E se tu leva essa fruta pro quarto, tu leva uma multa. Tu leva uma multa por causa de uma fruta. Singapura tem várias multas para quem leva durian no metrô, em lugares públicos, né? Nada. E trem, tudo. Tu não pode levar. Então vocês imaginam um quão fedorenta é uma fruta pra ela ser proibida e ter placas de proibido levar, entendeu? Ó, essa aqui é uma... Nossa, o cheiro daqui é muito ruim, Ela sério. quando abre, né? Olha, abre aqui dentro. ela é tipo cremosa, assim, olha. Ai, gente, é muito, tipo assim, pra mim é intragável, eu juro. Ó, eu sou uma pessoa que gosta de tudo, mas eu quase vomitei quando eu comi. Precinho. A gente vai botando... A gente vai dizer o preço em yuan e aí botando o preço na tela em reais. Caro! A durian é muito cara. É muito Meu cara. Deus! Então, é uma iguaria, aqui tem tudo, tem tipo café de durian, doce de durian, tudo de durian. Isso tudo de durian tá 100 yuan. Olha isso! 100 yuan, isso aqui de durian. Imagina, tipo, óbvio, não é a mesma fruta, mas imagina pegar isso aqui de jaca 100, tipo, isso aqui, 100 yuan, que é quase 100 reais. Aqui que é 200. Olha isso! 200 yuan! Caramba! Tá caro, viu? Agora eu tô curiosa com o resto dos preços. Mas é porque a durian é realmente uma coisa que já veio pra Ásia e sabe bem, né? E aqui eles vendem muito isso aqui, ó, fruta pronta, ó. Tipo aqui... Ah, não, isso aqui é jaca mesmo, ó. A jaca é mais barata, ó. Jaquinha. Mas eles vendem muito isso aqui, ó, que é a fruta pronta pra... Ah, vocês vão dizer, ai, tem muito plástico. Sim, gente, na China eles usam muito plástico, tá? Antes que vocês comentem, usam bastante, né? Usam bastante, a gente vê que eles dão o descarte correto, assim, pelo que a gente viu. Mais ou menos, não é como o Japão, que tinha um descarte muito bom, né? É, a Coreia também tem um Coreia descarte, também. tipo, bem grande. Mas a China eles usam bastante plástico. A gente sabe Mas, que eles vão enfim, chegar lá, né? Eles são muito rápidos. O Brasil também, né? Quem é a gente pra falar, né? O Brasil usa muito plástico. Mas tenho certeza que um dia eles vão chegar lá. É, mas assim, eles têm muito isso assim, aqui tem a manga já com palitinho, eles vendem. Aqui também, ó, a coisa. Mas também vocês vão ver, as frutas tudo embaladas. Isso aqui no Brasil tem também, né? Aqui tem tipo umas pitomba. Ameixa, acho que a gente tá na época da ameixa tem aqui, muito né? aqui, ó. Porque eles estão... O packzinho de ameixa tá 10 yuan. 10 yuan. Ó os morangos. Quanto é que tá morango? Ó os morangão aqui, 19 yuan. Não tá caro, assim. Olha que bonitas as frutas vermelhas. Os mirtilos, ó. Olha só. Então, o mirtilo aqui a gente tá no mercado, né? Tá 10, mas na rua é bem barato. O mirtilo é bem barato. Aqui. Olha que bonitas amoras. Olha que lindo isso aqui. Eu adoro as framboesas, né? Parece de brincadeira. Né? Nossa. Aqui tu já vê que são as frutas. Caramba! Ai, que agora... 226 yuan, uma uva, um cacho de uva. R$170 um caixinho de uva. Baratinho, meu amor. Quer que eu te dê de presente? Olha, eu prefiro outras coisas. É o preço da nossa estadia. Tu paga ou uma noite de hotel ou um cacho de uva. Cara, eu acho que vou dormir na rua e comer um cacho de uva. Não viver dentro da caixinha de uva. Chocante. Olha essas maçãs no baldinho. Tipo, não, olha isso aqui. Ah, é um coco. Olha isso aqui.
coco. Isso, um coco... Isso é um... Bom, como é que tu fala? Isso é o que Bota eu em falo. produto, né? Isso é um negócio que eu falo. No Brasil tem muito bem, né? Porra, o coco, ele vem com uma casca dura, ele vem pronto para ser tomado. Aí eles botam no negócio e fazem o negócio de abrir. Tudo bem que é pra praticidade, mas tipo, ele tá embalado num negócio aqui, ó, pra deixar fofinho. Tipo, ele já é pronto, entendeu? Ele não tipo precisa essa disso. redezinha aqui. Depois o negócio. Nossa. Cada coisa que a gente vê, né? 5 yuan, as selguinhas, as mini selguinhas também aqui. Deixa eu ver os preços. Pimentão, 15 yuan, 2 pimentão. Pimentão é um negócio caro, né? No Brasil também é caro. Ó, ervilha torta, 10 yuan. Tá parecendo aquelas propagandas de supermercado. Aí, olha só, eles vendem também muito. Isso aqui já nos salvou várias vezes. O milho cozido. Como a gente é vegano, muitas vezes a gente não tem o que comer, não acha alguma coisa. E aí os milho cozidos, eles nos salvam em vários lugares do mundo. Mas aqui a curiosidade é que eles comem o milho doce. A gente, no restaurante, às vezes a gente vai e aí eu acho que eles cozinham com açúcar e o milho tá muito doce. E olha esse milho preto. Que doideira. Milho preto, né? Olha só, o milho preto é mais barato que o outro. Tu vê, né? Coincidência, olha que doideira. Milho preto. Bonito, né? Vamos ver. Além do ovo preto, tem o milho preto. Ah, isso aqui é um cogumelo seco, ó. Ah, olha só. Esse aqui a gente já comeu. Quanto é que tá? Tem vários cogumelos Esse aqui secos eu não aqui. entendi. Esse aqui Esse aqui é tudo seco. cogumelo, ó. E uma coisa também que é legal aqui da China no supermercado é que eles vendem os vegetais, coisas a granel, Os grãos, assim, ó. né? Ó, tipo 18. E o peso aqui não é por quilo, é sempre 500 gramas. Ah, Se é a gente, por verdade, exemplo, né? tá confusando nisso, então, ó, A é gente- 18 yuan, aqui, ó, 11 yuan o feijão fradinho por 500 gramas. A gente já se perdeu nessa, né? Porque A gente já se perdeu várias vezes. no mercado ele... Ah, tá, o preço é tal, é 20. Tá, e Daí a gente, essa 20 sessão- tá bom. Daí chega lá é 500 gramas. E essa sessão de picolés de feijão. Gente, É olha aqui, verdade, ó. picolé de feijão. Ó, deixa eu mostrar aqui, deixa eu abrir. Olha isso. Picolé de feijão verde, picolé de feijão vermelho. O que vocês quiserem, picolé de feijão, entendeu? Eu fico me perguntando, será que é doce? Será que é Deve bom? ser, né? Nossa. E ali tem mais também, ó. Vocês acham que só tem isso aqui de picolé de feijão? Olha, eu ia dizer que isso aqui era picolé de durian, olha. E tu vê como vende como uma coisa premium o picolé de durian? Aham. Durian é aquela fruta que a gente tava mostrando só. E aqui também, ó. Eu vi que aqui também tinha o picolé. Aqui, ó. Olha, eu acho muito engraçado. Aqui também é o picolé de feijão. Tem muitas coisas doidas, né? Eu acho muito doido essas coisas que a gente vê. Ai, olha isso Bolo aqui! de durian ali, ó. Que isso? É um bolinho? É um sorvetinho de panda. Olha o pandinho em forma de sorvete. Olha aqui. Tem de cachorrinho também? Cachorrinho de sorvete? Ah, é um Red Comeriam Panda, é ou um panda ficariam com vermelho. vergonha? Vergonha não, com pena. Olha, ele já vem de garfinho. Não, eu acho que é bolo. Não sei, ou é um bolo gelado, sei lá. Mas ela quer passar ainda. Sei. Estamos aqui causando. Atrapalhando no supermercado. Olha o picolé de durian, eu acho que é realmente tipo um pedaço de durian congelado. Eita. Que doideira, né? Isso aqui são uvinhas congeladas também, eu acho que deve ser com açúcar. Isso aqui deve ser muito bom pro sol, né? Tava uma trend até em TikTok e afins. Isso aqui também, eu acho que é tipo frutas congeladas pra tu Pra comer. quem nunca congelou manga, né? Só congela a manga, parece que vira Parece um picolé, né? sorvetinho, muito gostoso. Aqui também, ó, umas coisas de lixia, ó. Ah, um tiramisu. Um tiramisu. Doideira, né? Doideira. Aí eu Picolé adoro, aqui, eu acho muito todo legal, tipo, né? porque óbvio tá na China, então tem uma seção de baus. Olha que Ah. legal. As bal de panda, não, eles gostam também, né? Bal de panda, bal de Pau é o porquinho. pãozinho deles, né? É, esse aqui não tem recheio, mas esse aqui, ó. Esse aqui é aqueles que a gente come muito no café da manhã, que a gente mostra pra Aham. vocês. E eu acho muito legal, porque tu vem no mercado e tem seções. Aqui tem só esse aqui, mas tem uns que tem, tipo... Assim, tem um freezer inteiro só de balde, tudo que é tipo. E pelo Picolé. jeito é importante. Esses picolé aqui, e eles Picolé, comem picolé muito de feijão a toda. Picolé de feijão, tá com Aí, ó, tudo. aquele lá que a Marina mostrou. Olha aqui os dos baus. Ah, É os muito baus. legal, né? Porque a Ó, galera e tipo, gosta. é 10 yuan, 12 yuan, Ah. esses balzinhos. Isso aqui, eu acho que é um preço muito bom, na verdade, né? Olha só esse aqui recheado com ovo, uma vibe meio café da manhã. Tem siomai também. Então, aqui ó, tudo que eu falei, tudo isso aqui, pra vocês terem noção, tudo isso aqui é só bal. Olha aqui.
É, é que eles consomem Aqui muito. também, olha aqui. Sai Cara, na manhã. é muito bal. Sai na Olha manhã, isso. qualquer manhã de qualquer cidade chinesa, tu vê Vê um bastante monte bal. de bal, né? Tu vê muito bal, né? Olha isso. Olha isso. É muito bal. É muito. Vai. Olha vai. isso. Lá Tudo isso aqui é bal. Que bizarro. É Pãozinho que tipo, chinês. é a base do café da manhã deles, né? Então, obviamente, vai ter muito. Aí, uma coisa que eu achei doida é que eles vendem os leites, assim, nessas caixas, olha. Ah, é, ó. É tipo um... Parece meio premium, assim, né, esse leite. Me lembra aquelas caixinhas de vinho, assim, Eu sabe? também, eu achei que fosse. A gente viu num outro supermercado e eu achei que fosse as caixas de vinho. Mas não é. Vamos ver a seção de carnes. Geralmente a gente não come carne, mas deve ter umas coisas doidas, né? A gente não come carne, mas eu quero mostrar pra vocês porque é muito doido. Tipo, eles comem muito pé de galinha. Olha aqui. Tipo, porque é uma coisa no Brasil a gente não come. Tem muito. Tipo, eu acho que é uma grande iguaria. E também, isso aqui eu não faço a mínima ideia do que é. Me dá até uma coisa de ver. Mas o pé de galinha tem tudo Pé que é de galinha lugar, tem né? muito. Olhem a quantidade de pé de galinha. Não, e não é só assim, cru, como que se cru, né? É, eles vendem também uns pacotinhos já prontos com Tem uns com bastante pele, pimenta. assim, tem umas Nossa, coisas tipo... Pé de galinha, carne preta, ovo preto, tipo, tem umas coisas muito doidas. Olha isso aqui. Eu acho que é uma galinha, uma carne de galinha, tipo, preta assim, né? Aqui foi Aqui tem muitas carnes que eles comem diferentonas e foi o único país, pode ter outros, mas foi o único país que eu fui que eu vi as pessoas comendo coração de galinha além do Brasil. Porque quando a gente fala para as outras pessoas que as pessoas do Brasil comem coração de galinha, as pessoas acham muito doido, né? Na maioria dos países não, porque é uma coisa, tipo, estranha. Porque eu sei que o coração de galinha veio pro Brasil pelos japoneses. Sério? Japoneses? Ah. Eu não vi no Japão, mas aqui na China eu vi eles comendo coração de galinha. Assim, os seguidores podem corrigir aí, mas... Porque o Brasil tem imigração japonesa muito grande, né? Mas enfim, essa foi a sessão de carnes. Rapidamente, porque pra gente Até não é que não muito... tinha muita coisa... Não é muito bizarra, legal assim, ficar né? olhando as carnes, Não. mas a gente queria mostrar pra Tem vocês uns peixes brevemente. pra lá também, mas é tudo meio pacotado já. Aqui mais carnes. Olha os vinhozinhos. Os vinhozinhos que eles dão em avião. Vinhos, né? Santa Carolina. Tá barato, né? 10 yuan o vinhozinho. Mas o vinho não é tão caro aqui, né? Eles têm vinhos os vinhos chineses bons, aqui, né? na China tem Quer os vinhos mostrar. bons. Aqui tem peixe, ó, salmão. Mas acho que as partes... aqui, olha. Seção de ovos. A seção de ovos eu acho muito doida também. Porque tem ovos muito doidos. Tipo, olha esse ovo aqui. Ovo amarelo. O ovo amarelo tem uma coroa. Olha isso, esse ovo aqui, ele é tipo, ó, salted duck egg. Esse aqui eles fazem tipo uma conserva. Esse aqui é ovo de pato. Aí, olha esse aqui é um ovo preto, olha. Marinated egg, é um ovo marinado. Aí tem ovo pretão, olha esse aqui. Esse aí que bizarro, né? Agora me digam aqui, comeriam este ovo aqui? Preto com verde? Eu acho que ele é meio fermentado, provavelmente. Eu né? acho que é. Olha isso. É muito doido, sério. O O paladar supermercado brasileiro na deve ser. China, ele é uma aventura, né? Olha isso aqui. Então, esse negócio eles botam eu acho que eles botam tipo uma argila em volta. Eu tô chutando aqui, viu? Olha isso. Muito bizarro. É muito doido. Porque eles costumam enterrar ovos, né? Então eu não sei se eles imitam isso. Olha isso. O ovo preto. Doideira. Assim, ovo, pra quem come ovo, dá pra se aventurar comendo coisas doidas aqui, entendeu? Porque tem tudo que é tipo de ovo. E aí tem ovo que vem na cestinha, tem ovo que vem aqui, ó. Tudo que é coisa, né? E não é só um tipo de ovo, né? São vários tipos de ovos bem doidos. Tofu, né? Não pode faltar. Eles são, como a gente já falou várias vezes, a gente já reverenciou eles, que eles são os inventores do tofu. Parabéns. Os veganos agradecem muito. Agora chegou na parte que a gente gosta, entendeu? Tofu tem muito, olha a quantidade. E aqui, ó, 6 yuan, 5 yuan, é muito barato. Tipo, pra vocês terem uma ideia, pra quem não come tofu, pra quem não é vegano, tofu no Brasil, isso aqui custa, tipo, no supermercado vai custar no mínimo uns 15 reais. No mínimo. Aqui custa menos de 5 reais. É muito barato. Por isso que a gente come tanto tofu aqui na China. 4 yuan. 50 yuan, que é menos, é muito barato. 4 reais, R$2,90. Olha, R$2,90. Isso aqui no Brasil tipo, é mais de 15 reais. Aqui custa tipo, menos de R$2. É muito barato. Isso aqui é pele de tofu também, que eles comem muito.
Ó, eles botam nos hot pot e tal. Isso aqui, ó, é uma pele de tofu que é duro, mas aí quando bota fica, tipo, diferente. Conservas também eles comem muito. Muita conserva, né? De tudo. É porque eles têm... Aqui é kimchi, ó. Tanto... Acho que tanto os chineses quanto os coreanos, assim, eles têm muito esses side dishes, que são, tipo, os acompanhamentinhos que vem, né? Aqui também são baos, noodles, né? Macarrão tem muitos, ó. Massa fresca tem muito aqui na China, Tem muita massa né? fresca, Ó. né? E tipo, 11 yuan, 8. Tipo, é barato, assim, a massa fresca. E essas massas são muito boas, geralmente. Sempre tem alguém gritando no supermercado. Salsicha que eles comem muito. Salame, salsicha. Eu não sei o preço bacon. da carne do Brasil, tá? Mas aqui pra vocês terem uma ideia, o preço das coisas, tipo, ó, 26 yuan, isso aqui eu acho que é bacon. Faz, sei lá, 8 anos que eu não como carne, 9 anos, não sei. Então eu sou completamente defasada nos preços de carne, não posso dar Queijos. uma coisa pra vocês. Queijos, eles não são muito fortes aqui, né? Vocês veem, olha como, tipo, isso aqui é exceção de queijos, não é muito, né? Isso aqui, ó, porque eles não comem muito queijo, tipo, não é uma coisa da cultura deles, o que tem é uma coisa ocidentalizada que veio pra cá, né? Provinhas. Tem provinhas, ó. É legal que ela tá servindo um ela quer dar um macarrão. pedaço pra nós, mas... Ela tá servindo um macarrão tipo italiano, assim, com um pauzinho. Ah, aqui tem seção de. Ó, aqui também tem leite vegetal. E a leite vegetal geralmente tem muito aqui, porque eles não tomam tanto leite. Ó, tá 22 yuan. Mais barato que no Brasil também, né? Acho que um leite de aveia no Brasil é mais caro. Olha isso aqui, parece um suco de Parece pepino. parecido, né? Caraca. Sei lá o que é isso. Pepino, velho. Olha só, parece um ovo maltine de aveia. Olha isso. Será que é isso? Ovo maltine de aveia. A gente já Legal, viu várias hein? coisas de aveia aqui, tipo leite de aveia. Olha aqui, ó. Isso aqui é tudo tipo... Ah, isso aqui é muito bom. Isso aqui é muito nossa, bom. tá. Isso aqui é um todinho de aveia, de leite de aveia. Também Muito Hong Kong, gostoso. né? Aqui, Muito isso aqui é tudo leite vegetal, ó. Tem tudo que é tipo, porque eles não tomam muito leite, né? Agora vamos para a seção que eu sou a mais desatualizada de todas de preço, que é de produtos de casa. Porque, enfim, né, a gente deixou nosso apartamento, foi em 2020, né? Então essa é a minha base de preços de produtos de casa. Não, assim, a gente voltou, ficou um mês, assim, mas assim, é muito pouco tempo pra muito gente... pouco tempo. E aí a gente Aí chega e fica, nossa, como as coisas estão caras, né? Aí às vezes roubam também um detergente da mãe, do pai. A gente fica na casa do gente, Sabão em vai pó lá, ali. pede uns produtinhos de limpeza. Não precisa comprar tudo, a gente vai ficar pouco tempo, né? Os muquirana lá roubando coisas dos pais. Mas enfim. E uma coisa também que eu ia falar é que vocês perguntam pra gente como é que a gente paga as coisas aqui na China. Todo mundo pergunta isso. E na China a gente já falou que aqui tudo é só ou WeChat ou Alipay. Então, tipo assim, a gente não tirou o dinheiro nenhuma vez. A gente não encostou no dinheiro e a gente não passou cartão nenhuma vez aqui na China também. Porque, tipo, nem que tu queira passar o cartão, tu consegue passar cartão. Porque não tem maquininha, é só o WeChat ou Alipay. E aí, a gente botou nosso cartão da Nomad mesmo, que é o cartão que a gente usa, uma conta internacional. Lá dentro a gente paga tudo com QR Code. E a Nomad, ela é aceita em mais de 180 países. Dá pra usar cartão físico, dá pra usar cartão virtual. Aqui a gente usa direto ali. E com a Nomad também a gente economiza até 10% nas nossas contas exterior, né? O que faz muita diferença. Eu acho que tem muita gente que não faz ideia do quanto que economiza, mas faz muita diferença, né? Não, e não tem nenhuma taxa escondida, é tudo... O IOF é tipo 1,1% de IOF, não nossa, tem taxa escondida, porque cartão de crédito tem um monte de taxa escondida que a gente paga ali. A gente usou muito tempo cartão de crédito e não sabia o quanto estava... Não sabia o quanto estava Nossa, deixando de terrível. economizar, né? Tenho vergonha de falar isso. Mas então, e aí também a Nomad não tem taxa de abertura, não tem taxa de manutenção. Pra quem vai viajar, economiza muito, né? E ainda tem cupom de desconto, né? Cupom de desconto não tem cashback. O cupom Marina40, ele dá até 40 dólares de cashback pra quem abrir a sua conta na Nomad. Então aproveita, né? Vai lá, abre sua conta pra economizar na próxima viagem, porque é muito mais prático, é muito mais fácil e é muito mais barato, né? O cupom é Marina40. Mas é pra quem? É verdade, ele é limitado só para as primeiras 300 pessoas, então corre para abrir a tua conta e usar o cupom Marina40 que tu ganha até 40 dólares de cashback e ainda economiza, entendeu? Tem todos esses benefícios. Aproveita e faça para a próxima viagem, viu? Faça a próxima viagem e depois vocês vêm aqui e me agradecem. A gente acabou se parando aqui numa seção de eletrodomésticos, né? E aí eu vou até aproveitar então para mostrar uma seção que eu gosto muito, que é de panelas de arroz. Tem que ter, né? Eu acho muito legal, porque eles comem muito arroz. Então tem todos os tipos possíveis de panela de arroz. Eu gostei dessa pequenininha, né? Olha só.
pode levar contigo pro trabalho. E tem, tipo, tem de tamanho grande, tem tamanho pequeno, tem pra tudo que é gosto, né? Gostei Chaleira dessa pequenininha. elétrica, porque é por causa de chá. E panela de arroz, tem tudo, tudo, tudo. Olha que Uma bonitinho air essa. fryer ali? É azulzinha, né? Aham. E tem gigante, tem de pequena. A gente vai nos restaurantes e eles botam umas panelas de arroz, assim, gigantesca, que fica ali fazendo arroz e bota mais arroz, porque eles realmente comem muito arroz. Arroz não pode faltar. No Vamos pra cá? sul, né? No norte eles comem muito... Noodles, né? Noodles. Muito macarrão. Macarrão. Tem uma seção de óculos dentro do Vendem mercado. óculos aqui? Olha isso, e é tipo óculos de grau. Olha isso, já vem tipo 3 mais 3. Verdade, olha aqui, ó. Pô, esse aqui tá quase com o meu grau, ó. Ah, eu tô de lente. Não, Eu já tô de ia lente. testar. Mas acho que parece menos. É que eu acho que eles botam negócio. Mas será que é isso mesmo? Porque eu tenho tipo 3 Já vem graus com a de lente miopia, mais ou certa, menos. velho. Já Nunca vem tinha mais ou visto menos. isso. Mas é doido, né? Porque geralmente, tipo, eu tenho graus diferentes, os dois olhos. Só pode comprar aqui, estão realmente os dois. E olha isso, galera talentosa fazendo desenhos aqui. Olha aqui. Bizarro, né? Isso aqui eu acho legal. Não, Esse aqui é só a bebida nacional. Essa aqui é a versão barata, tá? É a versão em conta pra quem quer uma opção barata. Tu paga só 428 yuan na garrafinha. Esse aqui é o original, é a bebida nacional da China. E ela se chama Maltai. E Olha o precinho, a garrafinha camarada. de 1 litro, 1 litrinho, custa uma bagatela, 1 litro, a bagatela de 6.599 yuan. Quantos reais dá isso? Deixa eu ver. Nossa. Vai dar na tela, vai dar na tela. Não, Mas peraí é que tipo... eu vou ter que falar, entendeu? Eu vou ter que falar isso aqui. Mais de 5 mil reais. 6.599. Uma pedrada. A garrafinha de 1 litro custa uma bagatela de 5.000,89. Bizarro. 5.089 reais. Imagina tu tomar um... Uma garrafa de 1 litro custa 5.000 reais. Pra quem quer uma coisinha assim um pouco mais chique, dá pra pagar uma garrafinha de 500 ml, 7.700 reais. Tá barato demais. Eu não queria mostrar assim, mas do lado tem uma de 43 mil. 43 mil. Meu Deus, peraí. 43 mil. Eles ficou, ó, 33 mil reais. Uma garrafa de 500 ml de álcool. 53% de álcool. E por que ela é cara? 50 anos. Ali, olha, os 50 é de 50 anos. Essa é com certeza a bebida mais cara que eu já vi na minha vida. 33 mil reais uma garrafa Já de ficou- bebida destilada. Isso é tipo assim, tu compra um carro, uma moto, ou tu compra uma garrafinha pra O Maltai. um gorozinho. Esse Maltai aí. Não, e eu Não, nunca fiquei tão bizarro. perto assim de uma bebida assim de Meu tão Deus cara. do céu, 33 mil reais. Eles deixam aqui, acho que no Brasil ia ficar enfim, Num dentro cofre de de vários ouro. cofres. Né? Não, e aqui tem outra aqui, ó. 12 mil yuan, 1.268. 3.600, enfim. 14 mil. 14 mil yuan. Aqui, ó. Que bizarro. Socorro. Meu Deus. Olha isso aqui, ó. É um dragão, olha que lindo. Ah, tá barato isso aí, 23 só mil 22 yuan. mil. A garrafa é um dragão, olha só, gente. Aí essa- tu olha os espumantes, aí tu olha o espumante aqui, 298 o espumante, tu pensa, barato? Que baratinho, né? Aqui tem a seção de vinhos. Olha só. Vinho varia muito o preço, né? Tipo, A gente já viu mas algum... tem uns casilheiros, assim, umas coisas que dá pra dar uma comparação um a pouquinho gente, a maior. gente já viu alguns chilenos aqui, ó. Tem Bordeaux aqui, vinho francês. Aqui a gente até agora não viu. É. Mas tem os vinhos chineses, né? Alguns Tem o vinhos Muralha da franceses. China, que é o The Great Wall, que a gente já Aham. tomou, que é bem bom. Mas aqui parece mais importado, O né? Great Wall tá aqui, ó. Ah, é, eu vi da Muralha da China, acho muito legal. 49, é um vinho nacional bom. Aqui é um chileno, ó. Santa Carolina. Ah, tá bom o preço, né? Porque, tipo, tu vê assim, um vinho chileno, 39, isso aqui, tipo, no Brasil tu paga a mesma coisa. No Brasil, veio até a China e tá quase o mesmo preço. Barato, né? Ó, eu preferia levar esse aqui, ó. Meu Deus. Caralho. Deixa eu ver. Isso aí acho que é o... É Baijiu, não. Sei lá. Será que essa garrafinha mata a sede de cachaça de vocês? 5 litros. Ó, esse aqui, ó. Esse ali eu não sei, mas o do lado é 50% de álcool. Eu acho que esse aqui é 60%. 60%, imagina.
tem que ser muito tchuco, né? Meu Deus. Mas vocês veem que os chineses, eles gostam de um goró, né? Ah, olha aqui, ó, 52%. Aqui volta a 42. seção do... Não é Maltai o nome, né? Maltai é aquela marca ali, A né? marca, né? Esses aqui são Baijiu. Baijiu é o nome do... É tipo a cachaça. É a cachaça. E aí Maltai é a marca importante. E aí ela é uma marca importante também. Por que que... Tá, e aí vem. Por que que são tão caras aquela garrafinha branca clássica, né? Porque tem todo o negócio que aquela garrafa o Mao Tse-tung estava tomando no momento em que ele proclamou a República Popular da China. Ele junto com a galera República do Povo dos do- camaradas. Com a galera do partido. Então o partido estava com essa garrafa em cima da mesa no momento que eles proclamaram, pelo menos foi isso que a gente viu, né? A história. Então ela é um símbolo, aquela garrafinha branca típica. Tanto que tu olha pra ela, ela parece uma garrafinha antiga, né? É, E é muito por isso. um design antigo. Claro, e mas aí é aquilo clássico, ali, né? ele é feito de sorgo, aquela bebida ela é feita de sorgo. E ela demora muitos anos, tipo, porque é como se fosse tipo uma massa madre, assim, é um negócio muito rebuscado. E aí, como a gente viu, tem um ali de 50 anos. Então imagina, tu vai ficar fazendo... Os mais simples, eles demoram um ano, né, pra ser feito. Então, tipo, é uma bebida que leva tempo. E imagina um que demora 50 anos pra ser feito, é tipo um uísque caro, né? Mas eu acho que o uísque nem fica 50 anos, eu acho que é menos tempo. E outra coisa que eu gosto muito aqui da China... Esse aqui é muito bom, tem em tudo que é lugar. É chá gelado, é muito gostoso. Tem de jasmim, que eu sou viciada. E eles vendem geladinho. E e ele não tem açúcar, não tem nada. Tipo, ele é realmente um chá, não é uma coisa cheia de conservante, ele é tipo chá. E custa R$5,90 uma garrafa grande. Muito bom. Ah, eu acho legal também as coisas, tudo escrito em chinês. Tipo, a Fanta. Coca-Cola é assim aqui, ó. Tipo, são pouquíssimos países do mundo que a gente foi que a Coca-Cola não era, Escrita tipo... Coca-Cola. Né? É, Mas eu achei muito legal que eles tentam deixar no mesmo estilo, mesmo sendo chinês. Ó. é muito, né? A Fanta também, ó. A Coca-Cola de baunilha, Coca-Cola de baunilha. umas garrafas diferentes também, tudo, né? Porque acho aqui que realmente eu conheço eles... Muita gente que assim, daria muita coisa pra provar Essas cocas esses sabores diferentonas. aqui. Ó, isso aqui eu acho que é uma Fanta de pêssego. Fanta de... Coca de pêssego? Fanta de pêssego e coca de pêssego, é isso mesmo? É, Doideira. parece ser. Aqui não tem a de lixia. É... Ó, mais coisa de durian, tem muita coisa de durian. A Marina mostrou nos bonitinho! stories. A Marina mostrou nos stories a... Dá vontade, eu tenho vontade de pegar todas as crianças e levar pra casa. Era coca de lixia? Ou era Coca Fanta? de lixia. Coca de lixia. Não, Fanta de lixia. Fanta de lixia. Eu postei nos stories lá. Ah, cervejinha aqui, Ó, ó. Pra quem quer cerveja, saber o isso aí. preço da cerveja, essa aqui é Tintal, Tintal, que é a que a gente mais toma, é a mais típica. R$5,60. Tá bom o preço, né? Tipo, eu acho que eu pagava uma latinha. Quase esse preço no Brasil, A gente né? pagou ali numa conveniência 4. A Quatro? latinha, né? É, não, mas olha, Essa R$5,60, latinha aqui, ó. 600 ml, tá bom, né? Aqui tá 4,50. Tá, essa Parecido o preço. Pô, mas, aqui, ó, isso assim, tem Tintal, aqui, isso aqui é Tintal, isso aqui é Tintal, isso aqui é Tintal, Aham. ali também é Tintal, tem vários tipos. Ó, o latão, pô, tá bom o preço. É, mas esse aí é... Latão de cerveja R$2,90, tá bom? Esse aí não é a Tintal, ela é uma cerveja. A Tintal, ela tem uma graduação alcoólica parecida com as cervejas isso é normais, uma mas coisa. essa aqui, por exemplo, é As uma cervejas graduação na China menor. tem uma graduação É. alcoólica mais baixa. Várias pessoas falaram isso também. Tipo, Algumas, às vezes né? tem uma cerveja, tipo, com 2,5%. Tipo, uma cerveja normal, ela geralmente tem 4%. Mas aqui na China a cerveja tem um álcool bem Tem baixo. muitas com 3, alguma coisa. É. Porque Não, a mas tá graduação normal da cerveja é tipo 4,5, né? Monster. Energéticos. Tem muito energético também. Olha aqui. os chás que eu falei, ó. Aqui são mais chás, ó, O gelados. pessoal consome muito, viu? Galera tomando chá. Sério, muito. Eles tomam Verdade. chá o dia todo. É bizarro. É, eles tomam muito chá. E também eu gosto, achando legal essas garrafinhas aqui de cerveja, olha. Isso é muito Isso aqui legal. tem muito aqui na né? China. É uma garrafinha tipo chopinho, assim. E aí tu É abre. chopp engarrafado, É né? muito legal. Tu compra em conveniência também. Eu nunca tinha Eu tô visto. curiosa com Né? o que é isso aqui. Olha isso aqui. Por quê? Isso, né? Não é pra abrir. Óbvio que a minha primeira reação é pensar, eu quero girar, mas tem várias coisas de não gire. Não gire. Vai, eu Mas não é que quero tu olha e tu pensa, eu quero girar Realmente esse eu não negócio. quero saber o que acontece. Né? Mas dá vontade de girar, né? O que é isso de Pikachu aqui? Deve ser picolé. Doce. Deve ter um doce aí dentro. Deve né? ser doce. Aqui tem muito também uns Voltei negócios que pra- eles vendem,
tipo uns lattes, uns... Olha só esse coco, Nossa, a gente falou do Starbucks, coco lá. Aham. Aqui mais... Voltei pra assistir oferecimentos. gritando aqui. Ah, aqui é... Caos, Sessão de caos. sucos, galera, uma pequena confusão Não, olhem. aqui, sendo gerada. Olhem essa sessão de óleo que tem atrás de mim. Caraca, tem muito óleo. Olha a sessão de óleo. Isso é bizarro, é todo tipo de óleo que tu pode imaginar. Tem óleo de chocolate, óleo normal, óleo de morango, óleo com carinha e confete. Isso aqui eu acho que é óleo de iogurte. Óleo de figo. Óleo de figo. Figo. Que Meu Deus. doideira! Eu acho que é figo com matcha, sei lá. Óleo de mirtilo com framboesa, meio a meio. Tem óleo fininha, pra quem não gosta muito de recheio, pode escolher a versão mais pocket de recheio. Óleo de baunilha, olha isso! Óleo de queijo! Óleo de queijo, óleo de baunilha, de queijo, cheese flavor. Isso aqui é bizarro. O que é isso? Óleo de matcha. Matcha. Óleo de matcha. Tem óleo. O que é isso aqui? Acho que é de morango. Óleo de rosas. Óleo de rosas. Óleo de pêssego com uva verde. Olha Meu isso. Pêssego com uva verde. Meu Deus, sério, vai ficando cada vez mais chocante. Eu acho que esse aqui é óleo de pêssego com chá. Pêssego chá verde, esse pá. Olha isso, óleo de pêssego com chá. Cara, é bizarro. Eu estou em choque, juro. Eu estou em choque. Óleo de confete. O que é isso? Óleo sabor cupcake com confete e carinha feliz? Todos os tipos de óleos. Acho que eu nunca vi tanto sabor de óleo. Nunca. De verdade. Na vida. Tipo, no Japão eu tinha visto muito, assim, mas aqui... Não, e são sabores muito doidos, né? E tu pensa, se tem esses sabores, é porque vende, né? Tipo, não teria se não vendesse, tipo, essa quantidade Essa absurda de sabores. prerrogativa do... No Brasil deve ter 2 sabores, sei lá, deve ter 5 sabores, mas não 20 sabores, sei lá. Ah, esse aqui também... Ah, é óbvio, né? Isso aqui é tudo mais... Biscoitos Tem várias coisas ocidentalizadas, e né? bolachas. Biscoitos não, bolachas, porque nós somos gaúchos. Aqui também, ó, tu vê, tipo, coisa de limão, de queijo normal, mas tem umas coisas de uns sabores diferentes, assim, né? A gente vê que também o nosso paladar é bem diferente do deles, assim, em várias coisas, né? Tem várias coisas, tem muita coisa de matcha também, obviamente, né? E aqui também, ó, tipo, biscoito recheado de matcha, aí tem os normais, assim, normais pro nosso paladar, né? Olha isso aqui! Biscoito de queijo com chocolate. Nossa, eu passaria isso aí. Comeriam? Vão nos contando aqui o que vocês encarariam e o que vocês não encarariam. Nossa, várias coisas diferentes, né? De alga também, ó. O que é isso aqui, ó? Ah, é gergelim. Ah, gergelim até que vai, né? Ah, não, gergelim é gostoso. Vamos voltar pra aqui? E agora? Parece que ficou mais cheio esse mercado, né? Aham. Domingão de noite, né? A galera tá tudo fazendo suas compras. Ah. Essa é uma sessão de coisas que eu acho muito doida, mas que eles comem muito. Tipo, muito. A gente sempre vê eles comendo essas coisas. No trem, a galera come isso aqui. Tipo, isso aqui é um pé de galinha que vem... É tipo uma conserva, não sei o que é isso aqui. Isso é seco, sabe? Acho que são coisas meio secas. Eles estão comendo toda hora isso aí. Todo. Olha aqui Ah, também, e o pé de galinha. Pé de galinha, vocês veem que é uma coisa que reina, né? Ó, o ovo. Ovo. E é um negócio bem industrializado, assim, né? Não, e é bem gorduroso, ó. Mais pé de galinha. Tipo, esse aqui é com mel, olha só. Uma galinha com mel. Olha isso aqui. Nossa, Isso aqui eu nem sei o que é isso aqui. eu não costumo ter nojo com comida, assim, mas esses negócios industrializados assim, me dá um negócio... É que a gente já não come carne, então pra gente é meio assim. Aí, tipo, óbvio é que a gente tem estranhamento, né? Assim como muitas coisas, as pessoas têm estranhamento com várias coisas que a gente come no Brasil, né? E aí a gente não tá acostumado, então a gente acha diferente, acha estranho. Mas isso é uma coisa puramente cultural, né? Ó, o menininho feliz Com o seu pé de galinha. seu pé de galinha. Ai, que coisa com peixe, polvo. Sabe as propagandas de salada? Que, ai, salada, como você me faz rir? Esse aqui, ai, pé de galinha, você me faz rir tanto. Aqui, ó, é tipo uns... Peixe seco, ó. Peixe seco, né?
Isso aqui. A Outra tompa coisa de que eles comem muito essas seco. linguiças que a gente vê eles comendo também, ó. Aham. É muito doido isso aí. Umas linguicinhas assim. Essas são atividades. Tem isso, e tem as coisas também que a gente come, né? A gente mostrou as carnes, mas aqui também tem. Esse aqui, ó, tofu com coisa. Deixa eu ver. Ó, tender bean curd. Esse aqui é de tofu. De tofu, né? Bean curd é tipo um tofu, assim. Aham. Ó, mushroom dried bean. Esse aqui é tofu com cogumelos. Esse aqui não sei. Tem coisa do vegetariano também, né? Tem bambu, né? Não Bambu tenho eles muita comem vontade muito de também. provar isso. Esses negócios eu não sei o que é, mas eu vi já uns... A gente vê bastante uns mesmo. garotos Pra quem comendo. quer ver como é que é por dentro, é tipo, alguns são Aí, tipo ó. isso aqui, ó. Mas isso aqui é uma fruta, eu acho. Não, não é uma fruta. É uma fruta, assim. Aí, ó. Pois é, fiquei confusa. Pêssego, parece. E é muito bom, o de manga a gente ficou bem viciado, mas o negócio tem bastante açúcar, então a gente tá tentando se controlar um pouco. Aqui Mas tem as frutas secas são muito boas, cuidado pra você ser atropelado por um monte de criança. Mas, Aqui, ó, Vinícius, já tem são bastante, né? castanhas, Olha isso. frutas. E aí, só pra mostrar, toda essa seção aqui, ó, é disso aqui, de lá até aqui. Tudo desses negócios secos aqui, né? Ó. Não, e aqui tem mais, ó. Segue essas coisas. Aqui seção Salgadinho, de né? gelatinas. Aqui mais os pés de galinha. Ah, isso aqui também eles comem muito, olha só. Gelatina. É tipo umas gelatina com umas coisinhas dentro, ó. Olha só. Tipo com frutinhas. Isso aqui parece coisa que dão no avião também. As Tem- musiquinhas altas. Aham. Ah, e tem umas coisas, claro, tipo, mais que tem também no Brasil, assim, esses pretzels. Aqui salgadinhos tem. aqui atrás Olha, também. os chocolates. Chocolates que a gente tem no Brasil, ó. Ó, um Lindt ali, tá 39 yuan. Kisses, esse aqui tem no Brasil, né? Tem. 21. Da Hershey's, né? Toblerone, 22. Mais de um tipo de Toblerone. Ah, esse aqui eu tava vendo esses dias. É um, olha, eu acho que é um chocolate de matcha com macadâmia. Olha, eles adoram essas coisas de sabores diferentes, né? Chocolate de pêssego com macadâmia? Ou será que eu acho que macadâmia é a marca ou tudo tem macadâmia? Sei lá, não entendi. Snickers, ó. Caro, né? Não sei quanto é que é um Snickers. Ah, mas é um Snickers gigante, olha isso. 5, M&M's 4, 4,90. E aqui segue. Nossa, e tá lotadaço o mercado, né? E eu adoro a seção de macarrões, porque tem muito macarrão. E, tipo, tem muito macarrão de arroz, olha isso. Porque eles comem muito vermicelli, né? Que é esse, tipo, tem os fritos, tem os normais. Esse daqui, ó, ele é de sweet potato, ele é de batata doce, macarrão de arroz, macarrão de Isso aqui batata a gente doce. costuma ver em mercado de produtos asiáticos É verdade. no Brasil. E a gente faz essa Brincadeira que a gente sente brincadeira no que a gente tá sempre, mercado de sempre produtos no asiáticos. mercado de produtos asiáticos aqui, né? Tem macarrão do Kung Fu Panda. Ali também tem macarrão de panda. Mas tem muito macarrão, porque eles comem muito macarrão. E é bem diferente dos nossos, né? Vocês não veem, tipo, o macarrão mais que a gente vê no Brasil, né? Sim. Olha aqui. Aqui são macarrão instantâneo, né? E são diferentes tipos de noodles, ó. Tipo, são pra diferentes coisas, porque eles usam cada tipo de prato, tem um macarrão normal, um macarrão diferente, ó. Esse aqui é Italian pasta, esse aqui é realmente pra fazer o macarrão que a gente come, assim, né? Aí aqui já entra o udon, já entra o dried noodles, enfim, One minute, mil esse tipos aqui de é coisas tudo diferentes. instantâneo, né? Aqui, ó, aqui tem os de macarrão normal, ó. Ó, tem até uma varila aqui, ó. 28 yuan. Mas só tem... Aqui, ó. 28 yuan. Isso é raro, né? A primeira vez que eu vejo... É que a gente tá num shopping, assim, uma coisa mais ocidental, né? Então, às vezes, é uma aqui coisa mais importado, globalizada. Mas a gente vê menos, assim, Tem macarrão, coisas assim. importadas. Tem coisas também, Tem Pringles. Pringles, essas coisas aqui. Isso aqui é Lay's, ó, também, coisa em... A gente passou ali Lime atrás, flavor. tinha Olha que legal. bastante Tem, tipo, salgadinho também. Botaram é o templo, pontos turísticos. templo do Coreia. Aqui, ó, e é tipo vários pontos turísticos, ó. Cada uma tem um tudo de ponto beijinho, turístico né? diferente, ó. Aham. Opa. Sabor Lay's, sabor abacate. Nossa. Aí, aqui tem uma sabor alga, olha. Lay's sabor alga. Coisas diferentes. Esse aqui eu acho que não é japonês. pepino. Cara, eles comem muito pepino, tipo cru, assim, direto na rua. E bom, acho que deu pra ter uma boa ideia das coisas doidas que tem aqui no É mercado, difícil né? até de mostrar tudo, porque é É tanta muita coisa estranha diferente. pra nós, né?
Muita coisa diferentona. pra A gente nós. adora, né, ver? Não, Mas ir espero pro que supermercado é sempre uma diversão. É sempre né? uma diversão, No é nosso verdade país, que a gente né? gosta muito. A gente faz muito isso de entrar no supermercado só pra ver. A gente nunca tinha feito esse vlog, né? Então nos contem se vocês gostaram também do vlog do supermercado, que a gente pode fazer mais vezes em outros verdade. países, nos próximos países, mais vezes na China. Então se vocês gostaram desse vlog, por favor, deixem um comentário aqui pra gente. Nos contem o que vocês acharam mais doido dessas comidas, o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram. Deixem um like Inscreva-se no canal. e ative as notificações pra não perder os nossos próximos vídeos, porque eles são, ó, modéstia à parte, muito legais. Um beijo. Beijo. E até a próxima.